Vamos a mais uma aula. A aula de hoje está dentro do curso Mitos e Símbolos do Oriente. O tema é Buda. Seguindo, essa é a terceira aula e nós vamos falar sobre o confiar. Nos textos budistas, muitas vezes encontramos a palavra sada, que significa confiança nascida da convicção. O budismo é baseado na visão das coisas pelo conhecimento e não pela fé. A crença surge quando não há visão. Isso aqui é muito legal. A crença surge quando não há visão. Visão é todo o sentido da palavra. No momento em que vemos, a crença desaparece e a fé cede lugar à confiança, baseada no conhecimento. Nos antigos textos existe um dito: compreender como se vê uma joia na palma da mão. Então, ele diz o seguinte: se eu digo que eu tenho uma joia escondida na minha mão fechada, a crença surge em você porque você não está vendo. Então você acredita que eu estou dizendo que eu tenho uma joia aqui guardada. Porém, se eu abro a mão e mostro a joia, você deixa de acreditar que eu tenho uma joia guardada para ter a certeza. Então, você não precisa mais ter fé, não precisa mais acreditar na minha palavra, você está vendo ela aqui. Então, ele coloca que quando você enxerga, quando você vê, você não precisa ter fé. A fé é como se fosse uma descrença. Então, eu digo que eu tenho uma joia e você acredita, você tem fé em mim, você acredita que eu estou falando a verdade. Mas a fé não é algo que se diga assim, eu acredito em você. Não. Porque quando eu acredito, eu não tenho fé. Quando eu acredito, de acordo com a visão budista, eu já tenho a certeza. Então, a crença, a fé, tudo isso desaparece. Muito louco isso, porque veja bem, eu tenho fé que alguma coisa aconteça, porque eu não estou acreditando que aquilo aconteça. Quando eu sei que aquilo vai acontecer, eu não preciso de fé. Para pensar, não é? Sempre é uma questão de conhecimento e visão, e não de crença. Como vemos, o ensinamento budista nos convida a vir e ver. Isso foi mais apreciado numa época em que a intolerância da ortodoxia bramânica insistia sobre a crença e a aceitação de sua religião como única verdade incontestável. Então, o budismo entra, dentro de um brahmanismo que quer que você acredite, porque quer que você acredite. É uma fé incontestável. Na verdade, a diferença entre a filosofia, por exemplo, e a religião é que na filosofia você discute aquilo que você vê, E na religião você parte do princípio que tem que ter uma fé e aquilo é inquestionável. Então eu acredito que seja assim e eu não questiono que seja assim, eu aceito e ponto final. Na filosofia não, na filosofia eu questiono. Por quê? A filosofia é baseada em procurar a verdade acima da verdade sempre. Então, nós estamos falando sobre confiar, Confiar e fé dentro da visão budista. E agora vamos falar um pouquinho sobre a liberdade dentro da visão budista. Existem dados que mostram obstáculos e calúnias que o mestre enfrentava no meio dos ascetas e brahmanes, para os quais ele, como verdadeiro guerreiro, se fortalecia e firmava o significado da sua conduta. Para os primeiros, ele dizia:
Se o homem pudesse conseguir libertar-se dos grilhões que o prendem à terra apenas pela recusa do alimento ou condições físicas desfavoráveis, o cavalo e vaca já teriam atingido isso há muito tempo. Para os segundos, ele dizia: pelo que faz o homem, ele é um Sudra, que é uma casta inferior. Da mesma forma, é um Brahmana, que é uma casta superior, um sacerdote. O fogo aceso pelo Brahmane ou pelo Sudra tem a mesma chama, calor e luz. Por que a separatividade? Sentia-se que no fundo de suas afirmações não há verdadeira compaixão e renúncia sem coragem. Sem coragem não se pode alcançar a autodisciplina. Sem paciência e coragem não se pode penetrar no fundo do real conhecimento e alcançar a sabedoria. Seguindo o caminho do mestre, as energias são equilibradas. Não é nem ardente em medida, nem dado à intolerância. Ele está compenetrado desse pensamento. Então, o que Buda entendia como coragem, ele entendia que a coragem só poderia ser alcançada pela compaixão. E a coragem também é responsável pela autodisciplina. O que nós podemos resumir desse ensinamento? Você só pode seguir adiante, ter autodisciplina, ser bom pela coragem e determinação. Sobre a vida, ele falava: uma vez o mestre observava um rebanho de carneiros que avança lentamente, conduzido pelos pastores. Chamou-lhe a atenção uma ovelha com 2 cordeirinhos, sendo que um deles ferido caminhava penosamente, e Buda tomou o cordeirinho ferido em seus braços e exclamou: pobre mãe, tranquiliza-te. Para onde fores, levarei teu querido filho. E pensou: é preferível impedir que sofra um animal a permanecer sentado nas cavernas contemplando os males do universo. Nesta passagem da vida de Buda, ele teve a compaixão de ver pastores levando um rebanho de ovelhas, sendo que tinha um filhotinho doente que a mãe mal conseguia levar ele junto com ela. Ele pega esse filhote e se propõe a seguir o rebanho com o filhote no colo. E logo na sequência ele descobre que aquelas ovelhas estavam indo para um sacrifício dos reis. Quando ele descobre isso, ele disse: não, eu vou com vocês até o final. E quando chegou na hora do sacrifício desses animais, e quando percebeu que eles iriam sacrificar para trazer prosperidade, paz, alegria, saúde, fazer uma oferenda aos deuses daquela carne que ia ser sacrificada, ele pediu permissão para falar. E chegou parando o sacrifício, ninguém questionou nada. E pediu permissão e falou: da vida que todos podem tirar, mas ninguém pode dar. Da vida que todas as criaturas amam e pelas quais elas lutam. Esse dom maravilhoso é caro a todos, mesmo aos mais humildes. Um dom precioso para todas as criaturas que sentem piedade. Porque a piedade faz do homem doce para com os débeis e nobres para com os fortes.
Emprestou às mudas de boca do seu rebanho palavras enternecedoras. Para entender a causa, demonstrou que o homem que implora a clemência dos deuses não tem misericórdia. Ele é como um Deus para os animais. Nós somos um Deus para os animais. Fez que ver tudo o que tem vida está unida por um laço de parentesco, que os animais que matamos nos deram um doce tributo do seu leite e de sua lã, e colocaram nas mãos dos que o degolam. Ninguém pode purificar com sangue sua mente se os deuses são bons. Não podem comprazer-se com o sangue derramado. E se são maus, não podem lançar sobre um pobre animal amarrado o peso de um cabelo de pecados e erros pelos quais se deve responder pessoalmente. Cada um deve dar conta de si mesmo, segundo essa aritmética invariável do universo, dando a cada um a justa medida de acordo com seus atos, suas palavras e seus pensamentos. Essa lei exata, implacável e imutável vigia eternamente com todos os futuros, sejam frutos do passado. Então, Buda defende a ideia de que não vai ser um sacrifício de um animal que vai limpar as nossas culpas e nem nossos pecados. Só as nossas atitudes, nossos arrependimentos e a nossa mudança de hábito que pode restaurar os nossos pecados. E aí é que a gente pode perceber que dentro do budismo você pode se alimentar dos derivados daquilo que os animais nos doam pelo amor que eles têm por nós. Mas isso não nos leva a sacrificá-los. Falou assim, inspirado pela compaixão e justiça, que os sacerdotes se despojaram dos seus ornamentos e levaram suas mãos vermelhas de sangue. E o rei, aproximando-se, saudou o Buda com as mãos juntas. Você percebe que quando você leva uma reflexão que faz sentido, ela se torna algo maior, inquestionável? Então, o budismo aqui, a gente vê que ela tem, sua beleza,